Olá! Estamos aqui hoje para fazer mais uma demonstração sobre a plataforma Prepar. Hoje vamos ter um foco um pouco diferente nesse nosso vídeo. A gente já focou algumas vezes em demonstrações discutindo temas de gestão propriamente ditos, temas específicos, mas hoje a gente vai focar na usabilidade da plataforma, então vamos focar basicamente nisso hoje. Então, como de praxe aqui, eu vou começar criando uma conta do zero. A partir do momento que você cria uma conta, a gente vai pedir para você um ponto central da sua propriedade. Esse ponto ele é indispensável porque é a partir dele que a gente vai gerar os dados climáticos referente à sua propriedade. Então a gente pode buscar no mapa ali a cidade ou simplesmente arrastar o mapa de um lado para o outro para achar o ponto central da sua propriedade e marcá-lo. Da mesma forma, a gente pode também usar a latitude e longitude para achar esse ponto. A partir do momento que você passa nessa etapa, você vai entrar numa tela aqui de nova área. Essa nova área ela pode ser cadastrada desenhando ela no mapa ali, para você delinear os pontos dela e a área dela, ou não, você não precisa necessariamente dela desenhada no mapa, mas você vai precisar de um nome, isso é indispensável. Então, o nome da área, desenhar ela ou não no mapa, e depois a gente vai fornecer o tamanho. Na verdade, o programa vai fornecer o tamanho dessa área com base no que você desenhou. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma área de área 1 e vou desenhar ela no mapa. Se você não concordar, ou vamos dizer assim, você sabe que pode ter desenhado um pouquinho para mais, um pouquinho a menos, você sabe que essa área tem um tamanho um pouquinho diferente, você pode muito bem alterar esse tamanho, o tamanho que você bem quiser, que você tiver certeza do tamanho da área. Então aqui, vou alterar aqui, salvei. Novamente, está na tela de nova área. A gente encoraja você a desenhar as áreas primeiro, antes de passar para os próximos passos, que é planejar produções e compras e etc. Mas, se você quiser também, você pode pular e desenhar uma área e já pular para o dashboard. Aqui eu desenhei duas e vou ir para o dashboard, que é a nossa tela inicial. No primeiro acesso, vamos mostrar para você aqui este é o primeiro um vídeo de 8 minutos aí, que é o nosso tutorial inicial. A gente realmente encoraja vocês a assistir esse vídeo. Ele dá uma boa ideia de um todo. E caso ainda permaneça alguma dúvida em algum desses temas, alguma dessas partes especificamente, a gente tem tutoriais mais específicos para isso. Então a gente realmente encoraja você a ver esse tutorial. Bom, então a gente está aqui na tela inicial, as áreas que a gente desenhou. Descendo aqui um pouco, a gente tem os dados meteorológicos, que é justamente com base no ponto central que você informou. Então a gente tem a média de precipitação, média de temperatura de 30 anos. É um item relevante para a sua tomada de decisão e planejamento futuro. Temos ali próximos eventos, Universidade Perfar. Aqui na nossa esquerda a gente tem a listagem de áreas e os cards de pessoas, insumos, maquinários, instalações e fluxo de caixa. Gestão empresarial vai ser abordado em outro vídeo, porque ele é um vídeo que trata do plano pago, que é o gestão empresarial, que traz uma série de benefícios, então vai ser abordado separadamente. Mas voltando aqui, a gente tem essa área que a gente desenhou no começo. O que a gente vai fazer com ela agora é inserir uma nova lavoura ou um novo lote dentro dela. Então, lavouras e lotes pertencem a áreas. Vou iniciar aqui, vou cadastrar uma nova lavoura, então vou colocar aqui, por exemplo, aqui, milho. Pode ser cultura temporária, permanente, não sei, qualquer outras culturas também. O tamanho da área plantada você pode deixar ele do tamanho da área, mas se você sabe que você vai plantar metade da área, nada impede você de alterar esse número e colocar um número menor. E uma data de início e de término da lavoura. Então, a partir do momento que você salva, pronto, você cadastrou uma nova lavoura dentro da área 2, no caso que eu fiz aqui. Esse é o dashboard, ou menu, da nossa lavoura. Como você pode perceber, não tem nada aí, absolutamente nada, porque a gente não cadastrou nada ainda. Então, é necessário preencher com o nosso planejamento operacional, depois com a compra de insumos, planejamento de salários,
e etc, que é o planejamento, os passos da Perfarm. Eu vou começar aqui. Primeiramente, queria lembrar aqui os dois canais de entrada de dados da Perfarm. Tá, existem dois: nova atividade e nova movimentação. Esse menu você pode ver de qualquer lugar, não precisa estar necessariamente dentro da área. Mas então, novas atividades, você tem que associar isso a atividades de campo. Um plantio. Então, o trator vai lá plantar, isso é uma atividade de campo. Um funcionário vai jogar um herbicida lá, é uma atividade de campo. Então, novas atividades são relacionadas ao campo, atividades que são feitas no campo. E a nova movimentação, você tem que associar isso ao escritório, atividades de escritório. Então, compra de insumos, pagamento de salários, compra de máquinas, venda de lavoura, de uma safra, venda de máquinas. Então, novas atividades campo, nova movimentação, escritório. No caso aqui, vou começar o nosso planejamento operacional. Então, uma nova atividade a nível de campo, você pode escolher ela relacionada à produção, propriamente dita, então, que vai ocorrer dentro de uma lavoura ou um lote cadastrado no seu sistema. Outras atividades que se referem a atividades que não se referem a nenhuma lavoura ou lote do sistema. Você ainda pode também fazer uma atividade de abastecimento ou manutenção interna de máquinas. Isso é muito legal, vou entrar depois para você começar a avaliar a máquina, a autonomia dela conforme o abastecimento, quanto que ela consome de combustível ou manutenção. É a mesma coisa para instalações. Então, no caso aqui, eu vou fazer uma atividade relacionada à produção. Então, a produção está dentro da área 2, a lavoura de milho. O tipo de atividade aqui, para a lavoura tem umas pré-determinadas e para lotes aqui, ou rebanhos, tem outras. Então, eu vou fazer uma atividade de plantio. Aí você vai decidir se essa é uma atividade é um planejamento, ou seja, vai ocorrer, ou uma realização, que já foi ocorrida. No caso aqui eu vou usar o planejamento no dia 1/9 e o tamanho dessa atividade 45 hectares também, que é a minha área plantada que eu vou plantar. Dentro de baixo a gente tem os recursos. Quando você digita o nome de um recurso e você não tem ele vai te dar a opção para você criar um novo recurso. Fazendo isso, que eu estou fazendo aqui, você vai definir se é uma pessoa, um insumo, uma máquina, uma instalação, vai digitar a unidade, no caso do insumo, e salvar. No caso de uma pessoa, por exemplo, eu estou cadastrando aqui um funcionário, a gente vai pedir o cargo para você, você vai salvar também. Criou outro recurso. Vou criar mais um recurso aqui, o trator. Basta dar um Enter ou clicar em criar novo recurso. Esse trator é uma máquina. Marca modelo e horas ano, que é importante você pensar um pouco. Quando você comprou esse trator, quantas horas você está esperando trabalhar com ele no ano? Uma análise, uma sensibilidade que você tem que ter. No caso aqui eu usei 650. A partir daí, essa atividade está composta do funcionário, semente e o trator. Eu sei que eu esqueci algumas coisas, deixei alguma coisa de lado, mas para o exercício é isso. Então agora eu vou colocar a quantidade por hectare necessária de cada recurso. Um funcionário vai demorar 1h30, 1,5 horas por hectare. Quantidade total ali para 45 hectares foi calculada automaticamente. Mesma coisa para a semente. 25 kg por hectare. E o trator, vou colocar aqui 1,25, um pouco menos por hectare, porque o funcionário tem aquele tempo de preparação do trator, dos insumos, guardar ele e etc. Notas, é opcional para você lembrar. Salvei aqui e pronto. Cadastrei a primeira atividade de plantio. A partir daí, o seu menu da lavoura mudou um pouco, mas tá tudo zerado ainda. Por quê? Isso é comum, na verdade é esperado. Por quê? A gente não sabe quanto você está pagando para esse funcionário. Você não colocou quanto está custando essa semente, quanto custou essa máquina. Então são coisas que você vai definir depois. Eu já vou entrar nisso, mas a nível de escritório, são movimentações. Então, voltando aqui, vou colocar mais uma atividade, lembrando que você não precisa estar dentro da lavoura para criar uma nova atividade dentro dela. Estou aqui no menu principal, vou criar uma outra atividade na mesma área, na lavoura de milho. Eu vou dar uma simplificada aqui, plantei, eu sei que tem um monte de manejos no meio de adubação, controle de pragas, mas eu vou diretamente para a colheita. Planejei ela para o final da safra. Essa colheita, o funcionário vai trabalhar nessa colheita, vou colocar aqui 2 horas por hectare, e o trator também vai trabalhar aí, eu vou colocar 1,7 horas por hectare. Poderia adicionar aqui o diesel, por exemplo, para colocar também, e outros insumos que a gente sabe que fazem parte da atividade, mas eu vou simplificar. Então,
cadastrei a atividade aqui, os recursos. Uma coisa referente à colheita, que é muito importante, é você informar a produtividade da sua área. Então, no meu plantio, agora, na minha lavoura de milho, vou estimar aqui que vai ser 5.000 kg por hectare a minha produtividade. Então, minha produção total colhida aí, 225 toneladas. Notas, novamente, opcional, mas é importante você informar esses dados de produtividade para que o sistema consiga calcular os custos e depois definir receita e margem também. Mais uma atividade que eu vou colocar, que é uma coisa que é preciso deixar claro como é que funciona. Então, colheita, você colheu a sua lavoura, está colhido o milho, mas você ainda precisa fazer uma atividade de comercialização. O que é comercialização? A saída física desse milho da sua lavoura, da sua produção. Então, a comercialização é a venda propriamente dita, a venda física do produto. Não significa que você vai receber por ele na hora, mas você está dando a saída física dele nessa hora. Então, você pode colocar a quantidade vendida na comercialização, o valor unitário. Lembre-se que a gente está falando em quilos aí no caso. Isso é uma coisa que você vai poder mudar também conforme a sua lavoura. Eu vou colocar aqui uma venda... Melhor, aqui vou dividir essa venda em duas. Vou fazer uma venda aqui de 100 mil, vai. Colocar aqui, estava 225 mil aqui. Vou dividir ela em duas vendas aqui de 100 mil. Colocar o valor unitário 40 centavos ainda por quilo. E essa vai ser uma venda interna. Então depois eu vou tocar nisso aí, como você vende produtos para o seu estoque, que vão ser utilizados como insumos ou como recursos em futuras atividades. E agora eu vou fazer a comercialização da outra parte da produção, que vai ser uma venda que eu vou colocar que é externa, mas neste momento ele é uma saída física da lavoura, não importa para onde ele está indo, é uma atividade de comercialização. Já vou entrar em detalhes de como a gente vai determinar se é interna ou externa. Mas então, uma vez feito isso, a gente já decretou a venda desse produto, a saída física dele. Estamos aqui no nosso menu principal de novo. Se você observar agora dentro do nosso menu da lavoura, então de milho, a gente tem duas atividades que não tem custo ainda, mas já temos dados aqui de produtividade e receita estimada por hectare total. O custo das atividades ainda está zerado, porque a gente não tem nada ainda de informação de preços e custos. Como a gente olha nos cards aqui, você pode perceber que tem uma bolinha vermelha em cima dos três primeiros cards. O que são essas bolinhas? São as pendências que a gente fala. Então, pendências, elas são a ligação, vamos dizer, o meio do caminho entre atividades de campo e de escritório. Por quê? Através das atividades de campo e das informações que você coloca na atividade de campo, você vai gerar uma necessidade de compra de insumos, de pagamento de salários ou de ter uma máquina para aquela atividade. E a gente vai explicitar isso para você através dessas pendências, para que o escritório, ou seja, novas movimentações sejam geradas a partir do que você precisa. Então, vamos aqui entrar na página de pendências para mostrar para vocês o que eu estou falando. No card, aqui é legal lembrar também, estava tudo zerado também. Agora a gente tem 68 horas aqui no card de pessoas. 68 horas planejadas para os seus funcionários, para todas as pessoas cadastradas. Logicamente que se você tivesse 5 funcionários cadastrados aí com uma série de atividades, esse valor seria muito mais alto. Insumos ainda está zerado. Por quê? Porque a gente não tem ainda o custo unitário desse insumo. A gente tem ainda uma compra pendente, então a gente não sabe quantos reais de insumos vão ser utilizados. Estão planejados para ser utilizados no caso. E maquinário, mesma coisa em horas. Então, eu vou abrir aqui a página de pendências para vocês. Então, a pendência nada mais é do que são apontamentos que a gente faz para vocês, para que o escritório saiba o que está precisando no campo. Então, para as atividades cadastradas no campo, a gente tem uma necessidade de insumo, semente. Quantidade pendente que está pendente, ou seja, que é necessário para as atividades que você planejou, 1.125.
primeira aí, atividade em 1 de setembro. Então a partir daí você vai programar as compras de insumo. Lembrando que movimentação a nível do escritório. Esse é um jeito, depois eu vou entrar em outro detalhe aqui. Mas então a primeira coisa você vai informar a data, essa data em cima, a data em que o produto, esse insumo vai chegar na sua propriedade, ou seja, vai chegar no seu estoque no caso. A quantidade que vai ser comprada e o valor unitário. Uma coisa legal ali, que eu vou bater um pouco na tecla aqui, vou falar R$20 por quilo. Logo no valor unitário, embaixo a gente tem a parcela. O valor da parcela, então parcela você associa a pagamento de dinheiro propriamente dito. Então, o meu produto eu não paguei nada por ele, eu ganhei ele, ou enfim, eu fiz outra coisa com ele, posso simplesmente remover essa parcela. Posso adicionar mais parcelas, então meu pagamento vai ser dia 15 de agosto e dia 15 de setembro. Parcela em 2 vezes essa compra desse insumo. Posso adicionar quantas parcelas você bem entender, quantas parcelas forem negociadas, não sei, do seu modelo de pagamento aí. Você pode também remover, atenção aí para o valor total ali. Por quê? Porque você pode simplesmente fazer algum tipo de negociação que você, em troca de algum serviço, alguma coisa, vai pagar menos por isso. Não significa que o insumo não esteja valendo R$20 o quilo ainda. Tá? Então outra coisa que, como eu falei aqui, eu posso simplesmente remover essa transação financeira, essa parcela. Ou seja, o insumo está no estoque valendo R$20 o quilo, mas eu não paguei nada por isso. Por quê? Porque eu ganhei, porque esse é um estoque muito antigo e eu comecei a usar a plataforma recentemente e não tenho dados de quanto paguei na época. Então eu sei que esse estoque ganhado, ou não sei, vale R$20 o quilo. Posso simplesmente remover a parcela ali. Notas, compra de insumo criado com sucesso. Pronto, comprei a semente que eu vou precisar para aquela atividade de plantio que eu tinha programado. Funcionário, mesma coisa. Esse funcionário vai estar naquela atividade, mas eu não sei quanto que eu estou pagando de salário para ele. Então é importante registrar os salários dele. De novo, nova movimentação a nível do escritório. Um salário para setembro, vou colocar aqui um salário aqui de 2.000 encargos. Uma coisa que é importante lembrar, que a gente tenta explicitar ao máximo essas interrogações para evitar dúvidas do que significam as coisas. Então é legal você, se tem alguma dúvida referente a alguma coisa, passar o mouse em cima dessas interrogaçõezinhas para que você entenda o que isso significa. Horas mês são as horas contratadas dele. E agora a gente está na alocação. Na alocação, perdendo um tempinho só para explicar para vocês, alocação se refere às horas não trabalhadas dele, que vão ser creditadas nas horas trabalhadas. O que eu estou falando aqui? Então vamos imaginar aqui que o salário dele fosse R$1.600, encargo zero. Contratei ele para trabalhar 160 horas por mês. Logicamente, então, R$10 por hora. Certo? Certo. Mas e se ele trabalhasse apenas 1 hora nesse mês inteiro? Essa hora ia custar quanto? R$10? Ou será que ela ia custar R$1.600? Então, essa porcentagem de alocação é justamente todas essas 159 horas não trabalhadas estariam dentro, o custo delas estaria dentro dessa 1 hora trabalhada. No caso da gente deixar 100%. Se a gente deixar 0%, esse custo referente a essas 159 horas não trabalhadas não estaria sendo alocado em lugar nenhum, e o custo da 1 hora dele trabalhada ainda continua sendo R$10. Isso aqui é legal, a nossa dica aqui é o seguinte: se você está fazendo a gestão completa do seu agronegócio com a gente, com a Perfarm, é legal você deixar 100%. Mas se você não está fazendo uma análise pontual, ou ainda sabe que existem atividades referentes a esse funcionário que não estão cadastradas, mas você sabe que ele está trabalhando nessa hora, talvez seja mais interessante você deixar 0%. Bom, então depois a gente tem a data de pagamento, então é o salário de setembro, mas isso vai a critério de cada um, é pago no mês seguinte. Aqui vou colocar dia 10 de outubro, o salário de setembro. E a gente possibilita aqui você adicionar mais meses. Lembrando que isso aí são salários planejados. Tá? Eu vou entrar nessa questão de planejado e realizado agora daqui a pouco, mas são salários planejados.
Então são coisas futuras. Isso aqui é simplesmente para facilitar a vida de vocês. As horas já são ajustadas conforme os dias de cada mês, mas você pode simplesmente mudar. Eu vou cadastrar aqui um salário de setembro e outubro. Putz, ainda tem uma pendência de funcionários aqui. O que é essa pendência de funcionários? Eu cadastrei o salário de setembro e outubro. Mas se vocês lembram, a minha atividade de colheita foi no dia 15 de fevereiro de 2018. Eu não tenho salário para fevereiro. Então essa pendência ainda está aí. Ainda tem uma pendência aí dessa pessoa, desse funcionário, que é o salário de fevereiro. Então eu vou planejar também esse salário para saber quanto que vai ser o custo da hora dele nesse mês, para a gente conseguir alocar esse custo na atividade de colheita e consequentemente no custo da lavoura, ou melhor, do milho que foi colhido. Então, vou cadastrar aqui o salário dele, pagar em março, cadastrei, beleza. Ainda temos a pendência do trator. Por quê? Você não tem esse trator cadastrado no sistema, mas você tem uma atividade com ele. Então você precisa informar quando que foi comprado esse trator, para a gente saber que ele está no sistema, que ele é um recurso seu. Ah, mas esse trator foi comprado faz tempo. Eu coloquei ali 2014, uma compra realizada. O valor que eu paguei na época é 35 mil. Mesma coisa, você pode mexer com as transações financeiras, foi realmente gasto de dinheiro ali, através das parcelas. Ah, mas o meu trator está lá faz muito tempo, eu não me lembro quanto que eu paguei na época, quantas vezes. E, além do mais, eu comecei a usar a plataforma há pouco tempo, então essas coisas já foram pagas no passado, não vem ao caso. Tá bom, vamos remover a transação financeira. O trator ainda tem um valor patrimonial de compra aí, 35 mil reais, em 2014. Mas a gente não vai mexer com transação financeira, não vai ter desembolso de dinheiro nenhum. Mesma coisa então agora para a pendência do trator. Em questão de máquinas e instalações, a gente sempre pede também que você inclua a venda estimada desse bem. Por quê? Porque é através dela que a gente vai conseguir determinar a vida útil e, consequentemente, os custos diretos referentes a ela. Então, não sei, olha talvez em outros sites, ou estima um valor, vou estimar no caso aqui 7.500. De novo, isso é uma análise que é a critério de vocês, essa é uma ferramenta para a gestão de vocês. Vocês têm que ter uma sensibilidade quanto a isso. Nesse caso, eu estou planejando que eu vou vender ele em 2020 e vou receber por ele em 2 vezes, ou no caso uma só, vou deixar uma só aqui, vou receber o dinheiro referente a ele. Se fosse um valor de sucata, você pode remover a parcela. O valor de sucata, que eu digo, não tem valor residual, tira ali a parcela e coloca 0. Então ainda tem uma pendência de venda de lavoura. Não toquei nesse ponto, né? Então vamos voltar aqui no menu principal. Primeiro que você vê que a gente não tem mais pendência de pessoas, insumos e maquinário. Porque a gente já comprou, já informou, já tem isso em estoque cadastrado, já sabe o custo, tudo. Referente às atividades que eu coloquei. Então por isso é legal você colocar todas as atividades antes de programar suas compras e pagamentos do salário. Mas voltando aqui, então olha a atividade de plantio aqui, ela está custando 24 mil reais, 590 reais por hectare. Então o sistema já atualizou os custos referente a esse insumo, as pessoas que são empregadas nessa lavoura, no caso, nas atividades dessa lavoura, as máquinas, e já deu o custo para a gente aqui estimado, aqui alocado, 590 reais. É importante, uma coisa legal de lembrar aí é que esse custo aí independe do quanto você pagou naquele mês, porque ele é referente, ele depende da utilização de recursos. Então, conforme os recursos são utilizados, eles são alocados aí. Então, vamos fingir que essa não tem mais nenhuma atividade, mais nada para ser feito. Eu vou salvar essa lavoura. Por quê? Porque agora a gente vai entrar na parte de ajustes. E é legal você ter um cenário base para comparar, para efeito de comparação no final. Mas então, já temos a lavoura pronta, com análises aí por área, por quilo, por total, análise do total, da margem reconhecida, custo total reconhecido.